do paciente pode, hoje, com a esquizofrenia, ter uma vida normal. Ele pode entrar dentro daquilo que a gente chama de normalidade, né? Apesar que normalidade é uma coisa meio complicada da gente falar o que é normal, mas ele pode levar uma vida normal. Como que está o tratamento? Então, ele pode sim. Hoje tem excelentes métodos de tratamento, né? Antigamente era um pouquinho mais complicado, mas hoje tem mais uma visão do tratamento multidisciplinar. E quando eu falo assim, porque hoje a gente entende que a esquizofrenia ela comporta várias questões, né, na vida da pessoa está tendo esse transtorno, né? Então, ela precisa de um tratamento multidisciplinar, porque isso vai ajudar na qualidade de vida. E o importante também frisar que muitos deles abandonam o tratamento porque muitas medicações elas fazem ter aumento de peso, né, traz algum desconforto físico. Então, as pessoas tendem a abandonar o tratamento por algumas questões assim, principalmente na adolescência, onde eles, né, tem mais a questão da cultura do corpo, do físico, da estética. Então, por que ter um tratamento multidisciplinar? Porque aí a pessoa vai ser trabalhada de uma maneira adequada para que ela consiga ter um estilo de vida saudável, mesmo dentro de um quadro de esquizofrenia. Hoje, por exemplo, em São Paulo, nós temos o PROESC, junto com uma associação de mães, a qual eu faço parte, né, que chama AME, que ela começou com uma mãe também, porque o filho foi diagnosticado com esquizofrenia, ela criou essa associação junto com outras mães para ajudar os familiares. Eles, nesse período, eles estão fazendo um projeto que tem em São Paulo, em Curitiba, e eu agora não me lembro outro estado no Brasil, onde eles estão fornecendo cursos de capacitação para pessoas com esquizofrenia para ter acesso ao campo de trabalho, né? Para que eles possam ter uma, uma ferramenta, um instrumento maior para eles se capacitarem e conseguirem entrar no mercado de trabalho, porque é possível, sim. Eu tenho hoje também uma outra pessoa que teve um quadro de esquizofrenia muito crônica, muito severo, porque ele começou muito jovem, com 6 anos ele começou com os primeiros sintomas da esquizofrenia, e hoje, própria essa semana, ele ingressou na universidade, começou a fazer universidade, está trabalhando também em uma academia, porque ele quer fazer educação física, então é possível sim, não é simples, mas é possível ter uma vida normal. Por isso a importância de se conhecer, de falar e falar de todos os tipos de tratamento e possibilidades que as pessoas com esquizofrenia têm hoje para eles conseguirem ter uma vida saudável. Nossa, Principalmente, né, para frisar o campo que é da psicologia. Existe a terapia cognitiva comportamental, que é uma abordagem da psicologia, como a terapia dos esquemas, que ela é muito eficaz no tratamento de pessoas com transtorno mental da esquizofrenia, como outros, transtorno bipolar, o borderline, e assim, muitas pessoas não conhecem, né, não sabem que existe essas ferramentas que eles podem acessar e que não só ajuda o paciente, principalmente a terapia cognitiva comportamental, ela trabalha também a família, a aceitação, porque uma coisa que é muito importante, Alex, é a aceitação, porque a gente vê que os primeiros preconceitos começam dentro da família. sim, preconceito, essa palavra com doença, eu acho que com tudo na vida é terrível, né? Mas quando se fala preconceito com doença, né, a gente estava até comentando antes que uma pessoa que tem esquizofrenia é a mesma coisa de uma pessoa que tem diabetes, de uma pessoa que é Exato. hipertensa. Ela tem um mal, não é isso? Uma doença, que antigamente a gente chamava de mal, e que pode acontecer com qualquer pessoa. Na hora, você falou de um tratamento multidisciplinar. A multidisciplinaridade, saúde e evidência bate muito nessa tecla, mas é uma realidade muito distante ainda, principalmente aqui no Brasil, certo? Principalmente em camadas inferiores. Em relação ao SUS, tem alguma coisa que trabalha esse lado multidisciplinar? E a multidisciplinaridade,
falando simplificadamente, seria o médico, né? O médico psiquiatra, Psiquiatra, com a né? Sim, medicação, né? E o sim. apoio do psicólogo e outros profissionais, né? Alguns terapeutas, eu não sei como seria mais ou Sim. menos esse ciclo. Sim, seria isso mesmo. Seria o psiquiatra, porque é ele que, né, que vai Uhum. passar a cuidar da parte medicamentosa, né, porque a pessoa com esquizofrenia, ela tem uma série de medicações que o psiquiatra passa, né, porque ela, além dos antipsicóticos, ela também toma outros medicamentos adjuvantes, né, porque depende do quadro e como é o tipo, né, vamos supor assim, de que a pessoa tem da esquizofrenia, qual o tipo do quadro da esquizofrenia, então, em base a isso é que vem suministrado os tipos de medicações que a pessoa tem que tomar, né? Fora isso, um tratamento psicológico, porque não vai só tratar a pessoa, né, na área comportamental, porque eles têm muita depois dificuldade na área comportamental, que vem muito afetada pelo quadro, né, da esquizofrenia. E também um tratamento, seja com nutricionista, como eu te disse, para ter uma alimentação saudável. A gente sabe hoje que e você talvez pode falar mais dessa área, que talvez seja mais competente que eu, mas a vitamina D é uma das principais vitaminas que a eles, não só a eles, mas a todos nós faz bem, mas principalmente para pessoas com transtorno. Claro, eu lembro que um tempo atrás, principalmente quem trabalha com o que eles chamam de ortomolecular, batia muito nessa tecla Sim, e muita gente ria, né? E hoje a gente está vendo a importância das vitaminas, né? Principalmente a vitamina sim. D, nesse ponto, e outros adjuvantes de vitamina e precursores. É interessante. E a questão da família, Naura? A questão, o apoio familiar. A família também sofre, não é isso? Como todas as doenças crônicas, Sim. nesse ciclo aí, há um apoio, tem que ter um apoio para a família também? Então, a família é muito complicada essa questão, porque muitas famílias se encontram sozinhas, desinformadas, despreparadas, né? E que é muito comum, quando eu falei da questão da adolescência, Deu uma travada. é muito comum ter um quadro de esquizofrenia e também da dependência química. Então, não só a pessoa, o familiar, luta devido ao quadro da esquizofrenia, mas também por causa da dependência química. E assim, e muitas vezes essas famílias têm sim alguns, né, que têm mais acessibilidade à informação, à ajuda, né? Mas muitas famílias realmente sofrem um desgaste emocional muito grande e não se sentem amparadas. Por isso eu te disse antes que essas mães, né, se reuniram e fizeram essas associações próprias para ajudar os familiares, porque uma das coisas que a gente sabe e percebe que ajuda muito na estabilização deles é ter uma família que apoia, uma família unida, e saber adaptar esse lar em base àquilo que eles precisam. É como você ter uma pessoa nova em casa. Eu sempre falo e comento, tipo, se você tivesse em casa uma pessoa que vê, né, que enxerga bem, né, tudo, e passa a ser um não vidente, uma pessoa que tem uma deficiência visual. Você não vai adaptar a sua casa para que essa pessoa se sinta acolhida? Claro. A mesma coisa é quem tem o transtorno. Então, assim, a gente sabe que eles não gostam de muito barulho, a gente sabe que tem coisas que incomodam, principalmente no quadro persecutório, que muitos deles têm a esquizofrenia com sintomas persecutórios. Então, assim, se eles têm pessoas novas em casa, para eles é um desgaste, porque toda uma situação que desestabiliza o quadro, né? Então, tudo isso, se a família tem uma informação, se a família conhece o que acontece com esse novo familiar, né? Tudo vai ficar mais fácil. Mas o problema é que as famílias, às vezes, não sabem qual tipo de medicação, não sabem onde ir, não sabem quem pedir ajuda. No Brasil, tem os famosos CAPs, que ajudam, né, as pessoas
seja a pessoa acometida pelo transtorno, seja também os familiares. Mas muitas vezes os CAPs são um trabalho precário, né? Falta mão de obra, falta medicação, falta profissional qualificado. Então, assim, é complicado. E a gente sabe que, principalmente nos quadros de transtorno, a medicação é medicação de alto custo, psiquiatra é um custo, e às vezes pelo SUS demora, passa meses para você conseguir uma consulta com um psiquiatra, com um psicólogo nem se fala, e assim, vai no psicólogo, parece que é 6, 7 sessões, não mais do que isso, como também nos planos de saúde. Então, assim, é um problema para as famílias, e essas famílias se sentem abandonadas, desgastadas, né? E é enfrentar com uma coisa que para eles é difícil. Por isso que eu te disse, quando nós fizemos a associação, essas mães se uniram, e tem não só a AME, tem a FAP, né, que são de duas minhas amigas, e tem outras pelo Brasil, a IMA em Brasília, foi exatamente para dar voz a essas famílias, né? Porque é 1 milhão, sei lá, 2 milhões, o que é de pessoas, né, no Brasil com esquizofrenia, e é quase pessoas invisíveis. É uma multidão de gente, mas invisível. E as famílias sofrem muito com isso. Sofrem muito do preconceito também, né, Laura? Hoje, Muito preconceito. as doenças mentais, na minha percepção, viraram até adjetivos de coisas ruins, né? Quando você vai brigar com alguém, você fala, fulano de tal é bipolar. Vai brigar com outra Sim, pessoa. Eu já ouvi até pessoas falar, esquizofrênico. Esquizofrênico é uma sim, nós palavra lutamos muito contra isso. que já é um xingamento, parece ali, né? Seu Sim. esquizofrênico, né? Fala um pouquinho para a gente como essas pessoas devem ser tratadas. Parece uma coisa boba, que hoje em dia quase tudo que você fala é mimimi, principalmente quando é com os outros, né? Mas explica um pouco por que a gente não deve chamar a pessoa que tem esse transtorno de esquizofrênico. Então, é um termo muito usado, esquizofrênico e tudo, mas por quê? É como eu rotular uma pessoa, né? É a mesma coisa de eu criar um rótulo. E ela é uma pessoa acometida pela esquizofrenia, né? Ela tem uma doença, mas ela não é a doença. Então, é diferente eu dizer uma pessoa com esquizofrenia que eu dizer o esquizofrênico, porque ele não é a esquizofrenia que define essa pessoa tem uma personalidade, tem a sua individualidade, tem o seu caráter, é uma pessoa, né? Tem um Mas nome, ela pode ter sua tem alguns profissão. quadros, exato, ela tem os seus quadros, né? Afetados alguma área da sua vida, como psicose, como a gente falou, mas ela não fica em psicose 24 horas, principalmente se a pessoa está medicada, um tratamento adequado, ela pode ter uma vida normal. Então, assim, sentir-se rotulado é complicado, é muito já difícil suportar o peso de carregar uma doença crônica, ainda mais sendo rotulado, né? É como se eu fosse me apresentar para alguém e dissesse muito prazer, em vez de dizer Náudio, dizer esquizofrênico, né? Então, assim, ele é uma pessoa com esquizofrenia. Então, a gente luta muito contra isso, até o termo de usar, né? Porque a gente começa das pequenas coisas. Então, classificar uma pessoa esquizofrênica, isso é rotular, às vezes até um modo pejorativo, e muitos confundem, Alex, é importante falar, muitos confundem esquizofrenia com retardo mental. Não tem nada a ver a esquizofrenia com retardo mental, Isso é né? É um uma. quadro diferente. Sim, eu vejo também que o preconceito é óbvio que vem do desconhecimento e Sim, muito do medo, né? Eu vejo que tem pessoas que têm medo de pessoas com sim, transtornos mentais em geral, principalmente quando você fala sim. esquizofrenia. Há razão para ter medo de uma pessoa com esquizofrenia? Então, se a gente for olhar, né, se a gente for olhar, vamos dar um exemplo, vai em uma prisão, quantos ali dentro que cometeram algum assassinato, alguma coisa ruim, né? Porque as pessoas têm medo disso, né? Dele Uhum. agredir, dele matar, fazer alguma coisa assim.
quantos ali dentro de uma prisão, de uma cárcere, tem pessoas, quantos esquizofrênicos, né, que as pessoas usam dizer isso, estão ali dentro? Então, realmente, é um transtorno que causa ou leva a pessoa a cometer algum crime ou agredir. O problema é que, se eles não estão estabilizados, às vezes eles se sentem agredidos e agridem. Ou então, como é no quadro das pessoas serem auditivas, né, ter o problema das alucinações auditivas, né, elas sentirem, escutarem vozes, e quase sempre, Alex, essas vozes, elas são vozes de comando, que a gente fala assim, e vozes pejorativas. Então, as vozes falam para elas fazerem algo, né? Ou as vozes dão comando para elas fazerem algo. Então, isso pode acontecer, sim, que elas sejam agressivas, mas quando elas não estão medicadas, quando elas estão num quadro de psicose aguda, né? Então, diante de um quadro desse, pode acontecer. Mas mesmo assim, se você começa a entender o transtorno, começa a entender o que acontece com a pessoa, né, quando está em um quadro de psicose. O problema é que muitas pessoas não conhecem, até quem trabalha na área, por exemplo, vai fazer uma abordagem para que eles sejam internados, porque tem momentos que às vezes eles precisam, né, ser internados, porque estão com psicose aguda, está um quadro de surto, um quadro que eles precisam, né, ser internado para que eles tenham um momento de medicação melhor, um momento para que consiga estabilizar o quadro. Essas pessoas, às vezes, não são treinadas para isso. Já aconteceu de, às vezes, no resgate, a pessoa, os enfermeiros, matarem uma pessoa, porque ela se torna agressiva, porque ela pensa que eles estão agredindo, né, para levar para o hospital, e ela também quer agredir, e eles, para segurar, enforcando, já teve um caso de homicídio. Então, assim, por que isso acontece? Porque se naquele momento, quando eles têm os delírios persecutórios, eles já estão pensando que alguém quer perseguir, que alguém quer fazer algo contra eles e tudo, e você vem e agride ele também de uma forma agressiva para segurar, porque você também quer, né, tá com medo, ele se sente invadido, então ele também agride para se defender. Mas é muito mais comum eles se fecharem dentro do quadro deles, porque eles sofrem muito embotamento afetivo. Então, é mais eles voltados para eles, para o mundo deles, né, para o mundo irreal que às vezes eles criam, do que eles enfrentarem ou agredirem alguém. Eles são muito mais de se isolar, eles são mais do isolamento social, esse embotamento afetivo, né, do que própria agressão. Mas o problema é que a esquizofrenia, ela vem vista como tudo que acontece, né, tanto é verdade que se fala pouco do borderline, se fala pouco do transtorno bipolar, do transtorno de personalidade, né, de transtorno opositor, tem vários transtornos, mas quando a gente vê alguém que é um pouquinho diferente, que tem algum tipo de comportamento, né, que não enquadra dentro do que seria normalidade, a gente já usa esse termo, o esquizofrênico, a esquizofrenia, né? Então, assim, é vista muito de uma maneira pejorativa, muito mais do que ela é.